Olá, sejam bem-vindos à TV do Parlamento Municipal. Está no ar o Jornal da Câmara. Comissão de Direitos Humanos faz reunião no Sarandi para tratar sobre reconstrução do bairro após enchente. Mantido o veto do Executivo ao projeto da meia entrada para professores em eventos culturais. E ainda, CPI da Equatorial retoma trabalhos no Legislativo de Porto Alegre. Estas e outras informações você confere a partir de agora, aqui no Jornal da Câmara. Na última sexta-feira, o Legislativo da capital realizou reunião pública no Sarandi, zona norte da cidade, com o objetivo de ouvir a população e buscar alternativas para os problemas da localidade, uma das mais afetadas pela enchente de maio. E nesta terça-feira, parlamentares da Comissão de Direitos Humanos também estiveram na região para tratar sobre a reconstrução do bairro. Estiveram presentes os representantes do bairro e as entidades municipais, como o DEMAI, DMLU, FASC, DEMAB e Secretaria de Saúde. O vereador Pedro Ruas, do PSOL, que sugeriu a pauta, considera que a tragédia foi brutal para a região e aponta uma falta de empatia do poder público com a periferia. No início nós tínhamos 26 mil casas embaixo d'água, depois isso baixou para 20 mil, depois para 15 mil. E quando baixava a água, as casas, na maior parte de madeira, caíam. E aí surgiam os entulhos. E, portanto, ratos, outros animais peçonhentos, doenças. E as pessoas tinham a impressão, como eu estive aqui várias vezes e também pensei assim, que a prefeitura abandonou o Sarandi. As principais demandas foram apresentadas pelo presidente da Associação de Moradores Vila Elizabeth e Parque, Jacerdi de Araújo. Ele destaca o problema da baixa pressão da água encanada e, principalmente, a necessidade de desentupir os bueiros para evitar novos alagamentos. Nós temos assim com problemas agora com novas chuvas, né? Se não fizer esses jateamentos, não desentupir isso, o que vai acontecer? Aí essa é uma preocupação muito intensa da comunidade. A diretora de operações do DEMAI, Isabel Costa, afirmou que a equipe está agindo para identificar vazamentos e acompanhando a pressão da água diariamente, mas justifica que o consumo está elevado em função dos trabalhos de limpeza das casas e comércios. Quando as águas começaram a recuar, a gente iniciou essa revisão das redes, que consiste na verificação de material dentro das bocas de lobo e das obstruções eventuais que tenham nas redes. Também esteve presente na reunião o diretor de gestão do DMLU, Marcos Salinas. O representante garantiu que o órgão está trabalhando com capacidade máxima para recolher os materiais rapidamente, já tendo registrado mais de 70 mil toneladas. Mas o acúmulo de lixo nas ruas preocupa muito os moradores. A demanda é muito grande, é gravíssima, é muito lixo nas ruas, muitos entulhos ainda e nós temos a cada dia, a cada hora, que essa situação seja sanada, O medo é relacionado às doenças e ao acesso dificultado ao atendimento em saúde para parte da comunidade. A enfermeira Bárbara Lima, que coordena a saúde na região norte, assegurou que ações estão sendo tomadas, como o estabelecimento de uma nova unidade de saúde na Escola Miguel Velásquez. A demanda por unidades móveis circulando no bairro também deve ser atendida. Ainda nessa semana, a ideia é que amanhã a gente comece a organizar a escala de trabalho e verifique esses locais que têm mais necessidade para entre quinta e sexta-feira a gente começar. Ainda foram divulgados os endereços de aplicação de vacinas e de realização do cadastro único para agilizar o recebimento dos benefícios, como auxílio reconstrução e volta por cima. 27 escolas infantis da rede conveniada do município foram diretamente afetadas pela enchente de maio. Segundo o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, mais de 2.000 alunos estão sem aulas. Medidas para retomar o trabalho nas escolas foram discutidas em reunião da Comissão de Educação do Legislativo nesta semana. O repórter Felipe Laude acompanhou e traz mais informações. Olá, Felipe.
Olá, Clayton. Bom, há algumas escolas da rede conveniada que se manifestaram no encontro da SESI disseram que, nesse momento, a necessidade é de recursos financeiros justamente para fazer os reparos necessários e dar continuidade às atividades. Na escola João Paulo II, na Farrapos, o muro caiu e as paredes estão danificadas. A escola Padre Humberto Negrini, no Navegantes, teve perda total. Na escola Tio Barnabé, na Zenha, os professores alegaram que estão tendo dificuldade de diálogo com a prefeitura para poder realocar o berçário para outro espaço. Caroline Aguirre, presidente do CMDK, disse que o conselho vai lançar uma dispensa de chamamento público via FUNCriança para auxiliar as escolas nessas reformas. Vamos ouvir. Esse edital vai contemplar em torno de 42 instituições. Ele é um edital de 7,5 milhões. E é um valor considerável, mas, infelizmente, não é um valor suficiente, né? Ele é um valor que nós estamos trabalhando como uma primeira parte ou uma complementação. A SMED disse que das 27 escolas afetadas da rede conveniada, 14 ainda não solicitaram auxílio financeiro. A diretora pedagógica da pasta explicou quais verbas podem ser utilizadas agora para as reformas. Nós temos duas fases, uma bem emergencial, assim, imediata, utilizar o recurso da poupança, né? Então, aquela escola que tem um recurso guardado, que não comprometa, né, o recurso das rescisões, que esse é imexível, né? Podem usar o outro recurso, isso é para agora. E o equipar ele representa um mês de repasse, tá? E que pode ser 1, 2 ou até 3 repasses, dependendo da situação da escola e do que precisa ser restaurado, né? A reunião da SESI foi proposta pelos vereadores Jonas Reis, do PT, e também a vereadora Mari Pimentel, do Republicanos. É preciso que a gente faça uma força-tarefa no município, Isabel, para ampliar vagas, principalmente nas zonas atingidas. Eu tenho visto um problema hoje nessas comunidades, tenho circulado, de saúde mental. As pessoas estão abaladas, perderam tudo. Então, acho que essas famílias, se elas conquistarem uma vaga de educação infantil, vai ser um grande ganho. Então, tem que ter uma ampla campanha de divulgação onde estão essas vagas e tem que dizer, olha, nós colocamos 2.000 crianças para fora da escola, aqui está a lista das vagas, aqui está a lista das que quiseram e das que não quiseram. Hoje a gente não tem essa informação. Dado isso, eu acho que isso deve ser prioridade. E outra coisa, hoje o prefeito inaugura o mercado público. Por que o prefeito não coloca essa mesma energia para reinaugurar as escolas? Se em 20 dias a gente reinaugurou o mercado público, por que em 20 dias a gente não coloca uma escola de pé? E como encaminhamento, a SESI vai aguardar o ofício do Fórum das Entidades para solicitar ao Legislativo que todo o recurso que a Câmara devolve anualmente à Prefeitura seja destinado diretamente ao Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente. Por enquanto é isso, Clayton. Volto contigo. Obrigado, Felipe. O contato agora é com o repórter Gilberto Caetano, que acompanhou a reunião da Comissão de Saúde. Na pauta, cuidados com a saúde mental da população no pós-enchente. Olá, Gilberto. Diversos especialistas falaram sobre a saúde mental de pessoas atingidas por eventos climáticos extremos. Christian Christensen, da PUC-RS, explicou que estudos realizados com vítimas de desastres de grandes proporções mostram que a maioria delas se recupera rapidamente. Porém, quem desenvolve algum tipo de problema pode precisar de tratamento por anos. O especialista ressalta que, mesmo após uma década, 1 a cada 6 pessoas ainda apresenta algum tipo de transtorno. Estudos anteriores, por exemplo, no Brasil, como em Brumadinho, mostraram que após 2,5 anos e 3 anos frente ao rompimento da barragem, nós temos taxas de transtornos mentais muito elevadas, muito mais elevadas do que nós esperaríamos encontrar na população geral, especialmente para aquelas pessoas que foram diretamente afetadas. Quando a gente olha estudos do Katrina, e eu vou só sintetizar essa tabela, e esse é um dos melhores estudos já feitos, porque mediu antes e depois problemas de saúde mental na mesma população, o que é algo muito raro de acontecer.
mostrou que os problemas de saúde mental dobraram após a situação do rompimento lá das barragens com o furacão dos diques, com o furacão Katrina. E nós sabemos que esses problemas se mantêm por mais de uma década. Representantes de entidades cobraram medidas do poder público para amparar estes pacientes. Divulgação, principalmente divulgação, porque hoje ainda quem tem condições, né, está pagando um profissional para ter acompanhamento, né? Mas nós estamos falando de pessoas que não têm condições de pagar por um acompanhamento psicológico, pessoas que precisam, né, necessitam desse apoio, né? E aonde essas pessoas vão buscar, né? Aonde? Nem todo mundo sabe aonde buscar esses atendimentos. Ah, é no CAPS? Onde? É no posto de saúde? Para esse processo de enfrentamento do impacto psiquiátrico, que já é grande e que vai crescer ainda mais em decorrência das enchentes, nós precisamos tratar isso de uma forma técnica, não ideológica e não política, né? E tratar de forma técnica exige uma política pública em saúde mental que considere os níveis de assistência complementares e não substitutivos. Nós precisamos de mais leitos psiquiátricos, assim como precisamos de mais CAPs e CAPs mais qualificados. Conforme a Prefeitura, a enchente atingiu 6 unidades da rede de atendimento psicossocial da capital. O governo afirma, porém, que os pacientes foram remanejados para outros locais. Marta Fradique, coordenadora da saúde mental da Secretaria Municipal da Saúde, falou que a pasta fez 500 atendimentos em grupo e 900 atendimentos individuais em todos os abrigos da cidade. Ela também ressaltou ações preventivas que a gestão tem realizado. Nós reforçamos o trabalho a partir de EMULTs, de equipes multidisciplinares, que vão contar e que contam com profissionais da saúde mental para fazer esse trabalho junto às unidades de saúde. Então, nós começamos com EMULTs emergenciais ainda no fim de maio, que vão seguir por junho e julho, que são equipes, então, com psicólogos, assistentes sociais, nutricionistas e enfermeiras. E que daí conta principalmente com os nossos profissionais mesmo, né? Mas a partir de julho a gente já pretende, então, ter as equipes EMULT contratadas, tanto com a ajuda do financiamento do Estado, como já foi citado, como também com um suporte, com um aporte importante do Ministério da Saúde, para que a gente possa criar, então, de uma forma um pouco mais contínua, com no mínimo um ano, e na nossa pretensão permanente na cidade, equipes, então, multidisciplinares em unidades de saúde, com psiquiatra, com psicólogo e com outros atores que vão atuar em saúde mental dentro de unidades de saúde. Questionada pela vice-presidente da COSMAN, a vereadora Mônica Leal, do Progressistas, sobre a falta de psicólogos, a diretora adjunta de atenção primária, Eveline Rodrigues, admitiu a carência de profissionais devido à alta demanda resultante das enchentes. Ela acrescentou que o município está empenhado em realizar contratações emergenciais e que um concurso público já está autorizado pelo Executivo. Nesse momento, a gente não tem um número de fato de psicólogos que suprem toda a rede. Tanto é que a gente tem mais facilidade hoje para a contratação de psiquiatra do que o número de psicólogos. E é por isso que na ampliação das EMULTs, a gente traz a questão dos psicólogos como uma condição muito prioritária. Tem um concurso público aberto com candidatos habilitados e que eu me comprometo, então, a solicitar ao RH maiores informações dessa tramitação, né? Mas tem a questão do concurso público e a EMULT vai ser contratação através das OSCs, junto a Santa Casa, Vila Nova, IB Saúde e Divina Providência, onde a gente vai ter psicólogo 40 e a figura do psiquiatra numa carga horária menor, porque sim, hoje a gente precisa mais essa questão do psicólogo, é o que a gente tem uma carência maior na nossa rede. Como encaminhamento, a comissão cobrará a realização deste concurso público e a contratação célere de psicólogos para os CAPs. Obrigado, Gilberto. E no próximo bloco do Jornal da Câmara, mantido o veto do Executivo a projeto da meia entrada para professores em eventos culturais. E mais, CPI da Equatorial retoma trabalhos no Legislativo de Porto Alegre.
Nós já voltamos. A Câmara manteve o veto total do Executivo ao projeto que previa meia entrada para professores em eventos culturais na cidade. De acordo com a Prefeitura, não é prerrogativa do Parlamento legislar sobre o assunto. O autor da proposta defendeu o projeto na tribuna, alegando que o desconto serviria como um incentivo para a categoria. A matéria garantia um desconto de 50% no valor do ingresso cobrado em eventos culturais, como espetáculos musicais e teatrais em locais públicos e privados. O veto total do Executivo foi mantido com 15 votos favoráveis e 11 contrários. O projeto de meia entrada para professores e professoras, né, na verdade, é uma forma de valorizar uma categoria que ultimamente vem sido tão desprestigiada em nossa sociedade. Eu tenho muito receio, né, cumpro as minhas atribuições como professor com muito amor, mas, sinceramente, amor não paga a conta dos colegas. Né? E, infelizmente, muitos, para conseguir manter os seus compromissos financeiros, as suas contas em dia, precisam renunciar, por exemplo, ao consumo de cultura, espetáculos culturais, teatros. Tem colegas que há muitos anos me relataram que não vão ao teatro porque não têm condições de bancar o ingresso. E isso possibilitaria, né, que eles pudessem ter acesso. Entre as razões para o veto, de acordo com o Executivo, está a incapacidade da Câmara legislar sobre o assunto ao interferir no livre exercício da atividade econômica garantido por lei. Ainda na sessão de segunda-feira, os vereadores rejeitaram um projeto de lei do Legislativo que concede isenção do IPTU para imóveis atingidos por enchentes e alagamentos. A proposta recebeu 15 votos contrários e 14 favoráveis. Segundo a vice-líder do governo, o projeto foi rejeitado, pois a Câmara já aprovou propostas semelhantes sobre o tema no dia 3 de junho. A parlamentar lembra que, conforme a emenda ao projeto de lei complementar do Executivo, imóveis atingidos pelas enchentes em Porto Alegre não pagarão o tributo até maio de 2026. A gente pediu que fosse adiado para se votar depois e ver os ajustes necessários, né? Se tivesse algum tipo de emenda que precisasse ser feito, o vereador optou por não e sim colocar para votação. E aí não tem como aprovar porque não se sabe como fica aquilo que já foi aprovado e que ainda não foi sancionado pelo governo. Então a gente precisa ter cautela, porque foi como eu disse, não que as pessoas não tenham direito e não mereçam. A gente sabe que milhares de pessoas perderam tudo e precisam ser acolhidas. E estamos fazendo isso através da estadia solidária, através da compra compartilhada, através de vários projetos emergenciais que nós aprovamos aqui na Câmara. Autor do projeto rejeitado na sessão de segunda-feira, o vereador Roberto Robaina, do PSOL, afirmou que a matéria é diferente em relação à proposta aprovada do Executivo. Infelizmente, esse tipo de evento climático não será o último. Todos dizem que nós teremos outros. E não é possível que a Câmara dos Vereadores vote no calor dos acontecimentos. Então é preciso ter uma regra. Qual é a regra que eu propus? Que diante de enchentes que provoquem prejuízos a empresas, famílias e lares, as pessoas que são atingidas pela enchente tenham a isenção de IPTU. Portanto, é o mínimo de justiça tributária. Também na sessão de segunda-feira, a Câmara aprovou a criação da Frente Parlamentar de Dragagem e Mineração do Lago Guaíba. A proposta é do vereador Moisés Barbosa, do PSDB. Também foi aprovada a moção de solidariedade em apoio à valorização dos servidores técnico-administrativos em educação da URGS. A iniciativa é do vereador Giovanni Culau e coletivo do PCdoB. A Câmara retomou os trabalhos da Comissão Parlamentar de Inquérito que investiga os serviços prestados pela CE Equatorial. Após a interrupção das atividades em função da enchente, a CPI realizou 2 novas oitivas nesta segunda-feira.
O primeiro a ser ouvido pelos parlamentares foi o promotor de Justiça de Defesa do Meio Ambiente de Porto Alegre, Felipe Teixeira Neto. Questionado sobre fios emaranhados e presos em árvores, Neto apresentou a principal iniciativa para solucionar o problema recorrente. Um plano de ação conjunto que foi feito entre a CE e a Prefeitura, nós pudemos delimitar aonde deveria agir a CE e aonde deveria agir a Prefeitura a partir desses problemas com a rede. Então, sempre que houver contato dos fios com a rede, a CE faz a intervenção e suprime esses galhos que estão em contato. Quando não há contato, é o manejo normal da arborização que cabe à Prefeitura. A Equatorial deverá apresentar à Secretaria Municipal de Meio Ambiente um relatório sobre as podas de árvores já realizadas. Que a Esmamus faça uma fiscalização mais geral para que a gente possa alinhar e ver se realmente está sendo feito ou não, para eles tomarem uma posição, se eles vão à frente, fazem algum outro tipo de, abrem um processo ou se como está resolvido. Em seguida, foi ouvido o diretor da CETAP, empresa terceirizada pelo Grupo Equatorial. Os funcionários contratados para a manutenção elétrica nas ruas precisam ter apenas ensino médio completo. Eles passam por uma capacitação híbrida fornecida pela CETAP através de uma escola do Rio de Janeiro. Curso de 230 horas não capacita para absolutamente nada. Pelas nossas normas, os cursos de eletricista são de 1 a 2 anos e alguns com qualificação são de 2 a 5 anos. Então são cursos picaretas, nós temos dados que nós vamos acostar nos autos em que tem inclusive certificados falsificados. Todos os nossos colaboradores são formados nas normas técnicas vigentes, tá? Então a gente confronta todas essas acusações e estamos, no processo administrativo do Ministério Público colocando todas as evidências da regularidade nos treinamentos. Machado ainda afirmou que a carga horária dos cursos de formação é de, no mínimo, 280 horas. Segundo o Ministério do Trabalho, as aulas eram limitadas a 100 horas. A maior parte do curso era ministrado de forma online, o que mudou em setembro. O diretor declara que agora 60% das aulas são presenciais. Em setembro, queria registrar, foi um dos primeiros incidentes graves que nós tivemos aqui no Sul. Foi setembro, foi novembro, foi janeiro, então a partir do primeiro incidente eles mudaram para presencial. Como tu capacita de setembro para cá profissionais e coloca eles na linha de frente para atender demandas tão graves como essas que nós tivemos, principalmente no dia 17 de janeiro? O vereador Adelicel, do PT, explica que deve ser aberta uma ação civil contra a terceirizada junto ao Ministério Público do Estado para averiguação pelo TCE. As investigações na Casa do Legislativo seguem na próxima semana, quando serão ouvidos 3 representantes da CE Equatorial. O Jornal da Câmara de hoje fica por aqui. Mais informações do Legislativo você confere no site da Câmara de Vereadores de Porto Alegre. Acesse também as redes sociais da TV Câmara. Muito obrigado pela sua audiência, você já sabe. A gente se encontra na próxima edição. Até lá!